Pessoal, boa tarde. Dando sequência ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, estamos vendo o capítulo 6. Para o pessoal que está em casa, o pessoal que está chegando pela primeira vez. A família indo-europeia, capítulo 6. Vimos na semana passada as migrações coletivas, a ausência de notícias históricas. E falamos dos árias, falamos dos germanos, dos celtas. Tivemos uma breve conhecimento da história dessa época. Hoje, então, dando sequência, vamos estudar a grande virtude dos árias europeus. Então, para a gente recordar um pouquinho, do povo hindu, descende os chamados árias europeus. Então, os árias europeus vieram da Índia. Capela, Índia, Europa. Separaram na época lá, ficaram aqueles hindus, que tinham a ideia deles, espiritualidade nós já vimos, e saíram de lá aqueles que não se aceitavam, que não tinham uma religiosidade, nem lá em Capela. Então não aceitavam, e eram típicos nômades. E foi exatamente uma grande necessidade para a divulgação, para o povoamento e a evolução da terra. Foram eles que saíram já aliados ao conhecimento que tinham e foram os que mais aceitaram os povos nativos que já estavam aqui, né? Esses foram os árias, que deram início então ao povoamento de tudo que nós estamos aí. Para início, lembrando alguma coisa sobre as raças, eu vou falar daqui uns dias, eu esqueci de trazer hoje, sobre a raça negra e a raça amarela. São de povos autóctones da terra, não são de fora. Então, a China, por exemplo, nós vamos ver, eles conseguiram um adiantamento muito bom, mas foram insulares, ou seja, se fecharam. São assim até hoje? Até hoje. Hoje que estão se abrindo. Então, daí a necessidade, quer dizer, que naquele período da Terra lá que começou, teriam a chance de evoluir e trazer e levarem o conhecimento que eles tinham na época a todo mundo, e se fecharam. Então a raça negra foi a primeira raça, a raça mãe, a África, a negra, dela descendeu a amarela, mais ou menos, e daí seguiram. Mas como eles se fecharam, foi a necessidade de Capela e necessidade da terra. Uma coisa para a outra, né? Necessidade de evolução de lá e a necessidade de evoluir aqui também. E assim trouxeram para cá que vieram. Então, do povo hindu descendo os chamados árias europeus, que hoje se tornou o povo com maior expressão cultural do globo terrestre. Não tenha dúvida disso. A cultura que nós temos, o berço da cultura, né, que a Europa nos trouxe, a parte da Ásia, tudo foi graças a eles. Suas línguas, para a gente abrir mais, guardam estreitas relações com o sânscrito, que é uma língua antiga, lá da época, bem antiga. Vindo da Índia, começou na Índia o sânscrito, né? E que seria uma reminiscência, olha que interessante, o sânscrito seria uma reminiscência da língua utilizada por esse povo lá em Capela. Ai, que interessante. Isso é muito interessante. Então, a gente eu acho que todos nós temos essa capacidade de uma facilidade para uma coisa. Tem gente que conhece uma língua, coisa mais fácil do mundo, aprende. Tem outros que têm uma dificuldade enorme até da própria língua para aprender, e outros flui. Então, essas reminiscências é uma coisa que a gente tem que entender muito de cada dentro de nós, as nossas reminiscências, não só desta como de outras, que afloram a todo momento em nós. Será que a gente poderia dizer que os dons são essas reminiscências? São também, que afloram naquele momento. Crianças que já chegam
num piano tocando coisas fantásticas, com 5 anos de idade, o que você pode imaginar? Que nunca fizeram um conservatório, não fizeram nada, pega lá e dedilha aquilo ali no piano, uma coisa fantástica. Isso é reminiscência. A gente pode ter alguns dons e pode esquecer para prova e depois... Sim, perfeita a sua coisa. Você sabe muito matemática, mas você tem que desenvolver outras coisas. É esquecido aquilo ali momentaneamente, a hora que você desencarna, volta tudo, e para você desenvolver outros. Eu sou apaixonada em música clássica, instrumento, assim, parece que eu sei, já vivi aquilo, mas se eu ver, eu não sei nem... Mas... Chega perto, certo? Acontece, isso acontece. Isso aí André Luiz explica, em alguns dos livros dele, lá, explica isso aí pra gente. Saudade, né? Como dizer, um banzo, né? Dá que saudade, já que você não sabe de onde. Ele não sabia ler, ele não podia aprender, a mãe não te dá um. Eu acho que sim, alguém. Ela não sabia escrever, não sabia ler, não podia. Então acontece, são limitações, provas ou expiações também. Então você é tolhido de um dom para você. Às vezes você usou muito orgulho naquilo lá, egoísmo em algum momento, se julgar o melhor, e vamos baixar um pouco a bola, você vai ralar um pouquinho, você vai voltar analfabeto e com dificuldade de aprendizado, mas com a capacidade de sabedoria muito grande, porque nem sempre a alfabetização é sinônimo de sabedoria. Por isso que a gente pode julgar ninguém. Ninguém. Às vezes uma pessoa humilde e simples tem uma sabedoria maravilhosa, que falam coisas que a gente precisava ouvir naquele momento, né? Isso que é interessante. Os elementos mais rebeldes, eles eram os elementos mais, os árias que saíram da Índia, foram os elementos mais rebeldes, indignados com o degredo. Eles não aceitavam, saíram da região da Índia e passaram a peregrinar pelo globo, indo estabelecer por fim na Europa. Eles aceitaram que não tinha como, ou aceita ou não aceita. Só que vocês Jesus falou, estarei com vocês, mandando sempre alguém para te ajudar. Tudo bem? Como diz outros, né? Tem que ir na escola mesmo, então vamos, né? Vai empurrado. Vamos. E aí acontece. Então eles não tinham religiosidade. Não tinham. Tinham muita cultura. Aí que vem aquele negócio, né? Cultura, intelectualidade tinham, mas religiosidade não existia neles. Então, está aí essa sequência, né? Então, cada corrente da raça ariana, isso aqui é interessante, isso aqui não está no livro, é pesquisa que eu fiz por fora. Cada corrente da raça ariana assimilou os traços culturais dos povos com os quais tiveram contato ao longo da sua jornada, de onde edificaram os primórdios da civilização europeia atual. Juntou de lá com eles, foi a farinha e o fermento que fizeram o bolo que deu. É muito interessante para a gente ver. Podemos dizer que foram exatamente as comparações, a analogia, né? A farinha, o ovo, juntou, fez aquele bolo bonito. É assim que funcionou. E funciona a engrenagem, né, da engenharia espiritual. Eles tinham que ajudar, mas também tinham para aprender, né? Todo mundo. É isso. Mas a grande vantagem deles é a aceitação. Tá certo, começar a aceitar, depois foram escravizados, não tem problema. Mas não repeliam os nativos daqui, que eram hiper atrasados ainda. Hiper. Tirando a China, na época que é milenar, o resto era tudo ainda extrativistas, né? Caça, pesca, acabava aqui, andava e ia andando. Esse sentido, sem noção. Eles só começaram a desenvolver mesmo intelectualmente quando houve a miscigenação com esses povos. Aí abriu o campo, né? A consciência deles, consciencial, já abriu e já começaram realmente a progredir. Quer dizer, todos estavam progredindo, mas a passo de tartaruga. Foram milhões de anos, desde o primeiro ser no reino nominal, milhões.
Então, o desenvolvimento que tiveram depois foram de milhões, caiu para 1000 anos, 10 mil anos, 5 mil anos. É muito rápido se você comparar, né? A comparação. O que demorou milhões foram feitos em poucos séculos, já houve essa melhora. É isso que é interessante a gente saber. Então, é muito bonito a gente ver isso, de ver a necessidade. Então, aí a gente vai começar a entender, então, as guerras, as brigas. Por quê? Junto com a intelectualidade tinha também o orgulho e a posse. Começaram a ter a posse, a propriedade, aquilo ali já começou, as brigas começaram ali. Então, foram devagarzinho as coisas. Olha, gente, analisa para vocês verem. Quando ele já estava rodando, a gente pensa que só Moisés, como você disse semana passada, 1500, 1800 anos antes de Cristo. Ele já estava rodando na Europa. E a gente está pensando que o mundo começou só lá na Palestina. Não. Ali chegou a cereja do bolo, que era para ser a cereja do bolo. Ó, gente, está aqui os primeiros conceitos. Vamos espalhar isso aqui para todo o povo da terra, para eles colocarem isso. Mas já viu, né? Nós vamos estudar agora, assim que terminar no capítulo 7, nós vamos ver o povo de Israel, ver a saga deles, para a gente, aí, aliado a esse conhecimento nosso dos áreas, nós vamos formando, vamos na nossa memória, vendo como que foi difícil, mas paulatinamente, o progresso do nosso planeta. Muito bonito. E todos nós participamos disso, não tenha dúvida disso. Tem reminiscência, eu vejo filme da Europa, eu já falei aqui, eu vejo filme de Castelo, eu fico pasmado, meu Deus do céu. Onde foi meu quarto aí? Às vezes nós trabalhamos lá cuidando dos cavalos, né? Masmorra também, né? Exatamente. Mas é um caso, todos nós passamos por essas fases, para a gente chegar até aqui, né? Então, Emmanuel conta que esse povo começou a sua jornada na Terra em aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Os áreas já começaram. Só um parênteses, voltando, você fica fascinado quando você vê. Do mesmo jeito que a gente fica fascinado como vê alguma coisa, tem coisas também que repetem. Repete? Opa! E como? Gente, uma coisa que me repele demais são aquelas pessoas de tribos africanas, aqueles rituais, aquele povo pintado. Eu não sei, eu vejo assim, já me dá uma coisa. O que será, né? Quem sabe você foi sacrificada lá também por eles. Às vezes você foi para aquele caldeirão lá. Eu acho que me cozinharam. Aquilo me repele demais. São reminiscências. Reminiscências, né? Tem. Em relação a esse tempo que você está falando aí, a semana passada eu comentei sobre o fóssil de Luzia, né? Sim. Então o fóssil de Luzia data de 10 mil a 12 mil anos. Exatamente. E aqui na América. Na América. Ou seja, eram povos semi-desenvolvidos. Semi-desenvolvidos, exatamente daqui. Até hoje. Que não tinha ainda miscigenado ainda. Apesar de não ter o desenvolvimento, mas eles têm a Era de comunidade, de vida em nativo da terra. Sim. É o instinto, né? Porque o animal tem um instinto de sobrevivência. Então, essa passagem para o reino nominal, o instinto da sobrevivência segue. Tanto que no início, nós já aprendemos aqui, no princípio, quando o princípio inteligente, mas torna-se princípio inteligente do ser, passa a ser do princípio, passa a ser inteligente, é guiado praticamente pelos instintos, sobrevivência, de comer, de proteção. De 10 a 12 mil anos. Exatamente. O fóssil, né? Mais antigo que esse fóssil já existia. Já. O fóssil da Luzia foi achado, se não me engano, dentro de uma caverna, aqui, Do Pará, Belo Horizonte. Aqui. Luzia foi em Belo Horizonte, não foi? Naquela região? Sim. Numa caverna. E eles procuravam abrigo também. Ah, sim. Morava em cavernas, exatamente. E tem outra curiosidade, o Jerônimo Mendonça, ele ia sempre visitar o Chico, né? Aí o Chico falou para ele,
mais de 2/3 da população da Mesopotâmia está reencarnada aqui no Triângulo, naquela época, né? Em Uberaba, Uberlândia, ali naquela região. Mas isso é normal. E aqui, Pouso Alegre? Nós viemos parar aqui da onde? Da onde que eu vim, né? Oncotô, oncovô. Então, quer dizer, a gente, os espíritos que estavam aqui naquela época que Jerônimo Mendonça viveu, né, que até 1950, se eu não me engano, os espíritos que se desenvolveram lá, Sim. reencarnaram aqui, né? A evolução é constante. Então a gente fala assim, vai reencarnar. Gente, uma reencarnação não é perdida. Um pouquinho você adianta. Mesmo aqueles renitentes, alguma coisa. Porque nem é impossível alguém 100% mal. Não é possível, não existe. Não existe. Pode ser 90%, mas tem 10%. Então tem que ser 1% de bondade, tem. Porque esse mal, ser mal, um dia foi uma criança. Um dia foi uma criança inocente, que teve tudo para aprender, que teve tudo, que alguém colocou coisas boas na cabeça, ou não, mas foi inocente. E todo mal tem uma mãe, né? Porque eu leio um livro que teve um espírito muito mal, que eles fizeram a mãe, eles trazem a mãe, aí a mãe sempre vem diante da mãe. É que eu falo. Por pior que seja, ele ama a mãe, ou alguém, a figura de mãe, a mãe, eles matam às vezes por causa da mãe. Xingou a mãe, mata. Às vezes, mesmo que a mãe seja ruim, mas é a mãe. É mãe. Mãe é mãe. Né? Então, gente, historicamente, estima-se que foi nessa época que foram feitas as primeiras pinturas rupestres, indicando o início da pré-história ou idade da pedra polida. No ano de 4000 a.C., referido pelo benfeitor, surgem os primeiros habitantes na ilha hoje conhecida por Santorini, próxima da Grécia Oriental, próxima da Grécia continental. Por ali, Mediterrâneo. Então, aí que a gente vê esse trabalho que, eu não sei se eu sou muito um fanista, mas eu acho que nos dá força de a gente seguir adiante. Quando você pensa assim, você pensa que está tudo perdido, passa por um momento difícil, como a Vera passou, ela passou, nós passamos, eu já passei. Todos nós já passamos momentos dificultosos na vida, quando você pensa, meu Deus, cadê o chão? Nem tapete tem mais, acabou. E as coisas... O tamanho da misericórdia de Deus é muito grande. é muito grande, gente. A misericórdia dele é muito Mas é o que eu estou falando, a justiça é acompanhada da misericórdia. Quando se enxerga a misericórdia, né? Tem gente que é ao contrário, por que Deus deixou isso acontecer? Mas tem que ver que tudo tem uma razão de ser, né? É verdade. Isso aí é interessante a gente pensar nisso. Né? O orgulho e o egoísmo, né? Deus quer quer dizer, dos outros pode. Quando acontece comigo, não, né? A gente vê muito, principalmente pessoas que são muito ligadas à religião, quando acontece uma coisa assim, se afastam porque... Mas por isso que eu falo, a religião, quando é desse jeito, torna-se fanáticos. Sim. E o fanatismo não leva a nada, em qualquer religião. Pior que tudo, um espírita fanático é terrível. Porque ele se julga que sabe tudo, que já sabe tudo, que não vai aprender mais nada e tem que ser do jeito dele. Cria uma nova ritualística dentro da doutrina, às vezes são criadas. Né? Então, tudo que passa do fanatismo já foge daquele Kardec, que foi o bom senso encarnado, da razão, da lógica. Tudo. Sabe o que o Dr. João falava? Falava assim, começou no centro do dia interna. Não, porque fiz só para... Agora eu te digo, ser espírita só dentro do centro não adianta nada também. Não adianta nada. É a mesma coisa daquele que vai comungar na igreja lá, todo domingo vai tomar hóstia. E sai de lá, continua sendo a mesma pessoa. O que resolve? Não resolve nada, né? Então, assim como todos os outros espíritos remanejados de capela sempre foram aí, acompanhados pela imensa misericórdia de Jesus, que jamais nos deixou. Ele sempre dava.
E nós sempre estamos acompanhados. Agora, a companhia, você escolhe. Você pode escolher. Quer dizer, aqueles que nos amam, às vezes estão lá, estão num patamar, querendo nos ajudar, às vezes, mas a sintonia não bate. Por quê? Porque eu estou pensando que eu estou ligado de uma outra forma com outros seres que estão me dando prazer, estão me dando coisas que eu quero, coisas materiais, estão ali, e eu não consigo receber essa energia boa. Então, como é que faz? Eles querem nos ajudar, mas se você não quer, olha o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é bom, mas também tem hora que é complicado, viu? É porque tem força do determinismo, você vai ter que fazer. Não, mas aí, sabe por que tem? Para valorizar a nossa evolução. Então, quando você sai de uma situação negativa, que você aprende, mérito de cada um de nós. Quando você aprende, puxa, eu aprendi isso aqui, já não vou fazer mais porque a convicção minha, foi criada essa convicção. Maravilhoso, gente. É isso que é bonito. Só ninguém muda ninguém, a gente tem que mudar. Não tenha Você dúvida. mérito, né? Você querer, você fazer. É isso que a gente tem que falar para os nossos filhos desde pequeno, é isso, ó. Orienta, mas as suas escolhas, a partir do momento, são responsáveis, responsabilidade sua. É assim que tem que ser, não adianta. É mesmo. Você é uma mãe que vê um filho ser preso por drogas, um filho assassino, que coisa mais triste? E ela tem culpa? Mas ele não tem. Eu tenho uma história de uma mãe que o filho foi assassinado, e a mãe do outro que matou. A mãe do assassinado falou, olha, eu tenho dó da senhora, porque o meu filho eu sei que ele está bem, o seu filho eu não sei se ele está bem, eu tenho dó da senhora, eu tenho pena da senhora. Meu filho dela era assassino. É esse o grande mistério, né? Então, gente, tudo isso foi por influência de Jesus. Então, foi por pela influência dos emissários do Cristo, os arianos migraram da Ásia e seguiram rumo ao continente europeu, desde o Peloponeso, não sei a pronúncia, que é uma extensa península no sul da Grécia, até as regiões da Rússia. Nessas andanças, os arianos encontraram os antepassados dos gregos, dos latinos, dos gauleses, dos romanos, dos saxônios, os germanos e outros povos. Então foram encontrando os ancestrais e fazendo a miscigenação. Então, é o que agora, esse resumo tudo, é o que está no livro. Quem tem o livro pode ler aí. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu tribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa pelo Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde encontraram os antepassados gregos, latinos, samitas, úmbrios, gauleses, citas, iberos, romanos, saxônios, germanos e eslavos. E assim foi acontecendo a evolução. Então, conforme eles iam se interagindo com esses povos, havia uma assimilação, uma troca de costumes. É o que você falou agora há pouco. Um aprendendo com o outro. Um trazendo um conhecimento, pegando aquilo dali e ali formando um consenso da minha bagagem com a bagagem do outro em prol de alguma coisa. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito de história, você também, então, todos nós. Quem estuda as correntes migratórias, que não é espírita, é o que eu estou entendendo agora, porque isso tudo de estudar as correntes migratórias em todo o nosso planeta. Sim. Mas sem o olhar espírita, simplesmente uma coisa física, que anda para lá, anda para cá, anda para lá. E o espiritismo está explicando exatamente isso. Que tem no alto o tempo está sendo guiado, é a manada que eu digo, vai indo. E a regência de Jesus, sim, disso tudo, porque é a regência do nosso planeta. Então, aqueles que foram os conquistados, obrigados,
como a França conquistou, a Itália, que fizeram tudo, estão voltando. Foram os descendentes, agora estão migrando. Eles querem colocar barreira, mas não vão conseguir, não adianta. É lei de causa e efeito. E tem uma coisa, isso penso eu, as correntes, nós não vamos ver isso, as correntes migratórias que estão acontecendo hoje, a imigração, muita gente entrando numa série de locais, isso vai mudar completamente a evolução. Não tenham dúvida. Vai ser completamente diferente. É uma réplica do passado. Sabe por quê? Ainda é nos europeus, você que morou na Europa, uma pecha muito grande de orgulho. Eles são orgulhosos. Então eles não querem dividir isso aí. O orgulho de ser caucasiano, né? Branco, de ser luminares, de ser desenvolvido, e chegando esse povo ainda subdesenvolvido perto deles, e o orgulho. Então tem que abaixar a bola, não adianta. Faz parte. Aonde que está a fraternidade pregada pelo Cristo? Lá no primeiro mandamento, de amar a todos, a Deus como o próximo, como a nós mesmos. É isso aí. Então as coisas vão ocorrendo no tempo certo, né? Tempo de Deus, mas vai acontecer. É isso mesmo, vai modificar todinha a estrutura. A estrutura planetária vai ser modificada. Agora vai ficar bom de eu ficar aqui e vou embora pra vocês. Ah, mas já nós voltamos, nós vamos e voltamos. Mas não vão deixar descendentes aí para seguir a gente. Queria ter uns 18, né? É verdade, né? Então, assimilação, o que foi essa troca de costumes foi primordial para impulsionar o progresso e o aperfeiçoamento de todos. Sim. Então tinha costumes que, esse aqui é bom, legal. Até hoje. Então esse pessoal da Ucrânia, que com a guerra que vieram para o Brasil e tal, novos lá que chegaram aqui totalmente diferente. O pessoal daqui que a gente encontra na feira, os haitianos, cheio de haitianos, aí interagindo normalmente, o povo tudo ajudando, acertando, eles falando o dialeto deles. Eu acho bonito o dialeto deles, né? É muito legal. E eles são uma raça bonita. É um negro mesmo, mas é um negro diferente de tudo dos negros nossos. E são traços bonitos, entendeu? Tanto masculino como feminino. Então, as meninas que vão na feira, que eu sempre, na domingo, às vezes encontro, estão lá, eu acho interessantíssimo como o Brasil tem essa capacidade. Quando o acolhimento, isso aí é uma bênção de Deus, gente. Os venezuelanos, todos estão chegando. Não é por acaso. Mas você sabe que nós temos um karma muito grande, que é da Guerra do Paraguai, né? A escravidão é a Guerra do Paraguai, é o karma do Brasil, que está sendo, agora nós estamos, graças a Deus, estamos quitando esse karma, acolhendo e ajudando. Lá no meu lugar, né? Assim, padrinhar assim, onde eu posso ter saúde, hoje é isso, hoje é aquilo. Uma mãe e 3 filhos. Gente, ela é tão bonita. E ela tá aqui. Gente, olha para vocês verem, uma moça feliz. No supermercado central, tem uma cubana trabalhando. Ela é médica. Não, desculpe, o marido era médico. Ela era daqueles médicos cubanos que vieram. E aqui separou e tal. E ela foi juíza em Cuba. Está trabalhando quanto a lá. É uma das melhores funcionárias lá. Supermercado Central. E foi trabalhar também em fábrica da mulher. Sim. Então, todo mundo ajudando. Agora, a capacidade. E aí? Eu sou juíza, não posso trabalhar? Vou para... Não, vamos trabalhar. Porque aqui tem liberdade. É isso que é importante. E a medicina em Cuba é talvez melhor que a nossa aqui. Hospitais funcionam. Então, é uma coisa que, isso aí, a Maria já falou, esse acolhimento é muito bom para nós. Muito bom. Eu acho que a gente vê que sirva de exemplo para todos nós também. Coisas lá de trás, está acolhendo para esse Brasil, coração do mundo. Exatamente.
Eu acho fantástico isso aí, viu? Fantástico. O brasileiro é acolhedor por natureza. Graças a Deus. Nós acolhemos mesmo, não adianta. O pessoal chega, a gente é acolhedor. Tudo no começo, eles falam mãe brasileira, porque se chama eu de mãe brasileira. Então, Uma lista para falar, mas eu nem podia, cara. Se meus filhos dois matam, e eu nunca lembro, cara. fica difícil, né? Não, mas aqui, os haitianos aqui em Pouso Alegre tem muita ajuda, viu? A prefeitura tem grupos aqui que não só haitianos, mas também já tem grupos que ajudam, de encaminho, de tirar documentação, já está tudo mais ou menos, já está equilibrado. E não para, esse fluxo da Venezuela não para, não para. É muita gente que vem com a roupa do corpo só, gente. Fica a roupa do corpo só. Mais nada, mas tudo bem. Mas, correntes migratórias, tudo tem uma mão já guiando. Eles têm o karma, e nós também temos para acertar. Então, nós queimamos o nosso karma e eles também o deles. Para eles, nós somos a misericórdia. Nós somos misericórdia. O país. Eles são misericórdia. Muito interessante, né? O que mais nós podemos dizer? Tudo foi inspirado e acompanhado pelos prepostos de Jesus e pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Ele nunca deixou de... Então, seguindo o livro, essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Essa confraternização foi fundamental para erigir as bases de todas as civilizações futuras. Tudo nasceu ali. Dali as grandes civilizações que foram seguindo. Como o berço cultural do mundo, a Europa. Foi o berço cultural mesmo, né? Desde as épocas primitivas mesmo, né? Muito interessante. Então, as primeiras noções da política, da vida coletiva, né? Um chefe de cada tribo, já, aquela noção que alguém tinha que liderar, organizando as coletividades, criando bases da sociedade futura. Tudo isso aí foi, às vezes, no tranco, na dureza, para conseguir aceitar. E aqui eu estou vendo, estou olhando Moisés lá. Estou olhando Moisés lá, que o povo lá adorando, lá matando, ainda já tinha o chefe, tudo, as coisas acontecendo. Então Jesus, olha, você imagina, olhando os áreas aqui, olhando os povos nativos, olhando os hindus e olhando os hebreus. Tudo caminhando. Não parou nada, as coisas caminhando. E olhando aqueles que ainda continuaram a chegar, você vai para lá, você vem para cá. Gente, é trabalho que... Eles, seus prepostos, né? Então é muito interessante. Então, nesta época, gente, a agricultura e a pecuária começaram a se desenvolver a partir da convivência entre os arianos e os povos primitivos. Então foram aprimorando os animais já da pecuária para corte, para o leite, já começando a estrutura, domando os cavalos selvagens, para ter os camelos da época, que são tudo da época. Então aí a gente pensa, é muito tempo para nós, mas em termos evolutivos universais está tudo dentro do conforme. Foram milhares de anos. No universo, pouquíssimo tempo, e assim a gente vai levando. O que mais que diga aqui? O livro. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização, olha aí, do orgulho religioso, por quê? Os semitas são os hebreus, e os judeus até hoje que mantêm, eles não se misturam, não gostam de se misturar até hoje, só casam judeu com judia, para não ter miscigenação. A única vantagem deles, nós vamos ver lá, quando estudarmos o capítulo 7, os povos de Israel, era a crença no Deus único, que já facilitava mais a mensagem do Cristo do que aqueles ainda que tiveram por oportunidade de criar o politeísmo, né? De vários.
para o populacho, né? Porque no Egito, os sacerdotes sabiam tudo isso aí, mas para domínio, criaram os deuses de cada um que nós já estudamos aqui, né? Surgiram então a agricultura. O que mais que eu digo aqui? Trouxeram deixar as bases para a sua futura, que nós já sabemos que foram remanejados de Capela devido à sua falta de elevação moral. Só isso que faltava para eles. Eles tinham todo o conhecimento intelectual, mas a parte moral era negativa. Precisava muito. E hoje que a gente chega aqui, Kardec, né? Indo e vindo. Kardec baseou a doutrina exclusivamente na transformação moral das pessoas. Exclusivamente. Pega a filosofia, pega a ciência, tudo isso aí, com que objetivo? Para a moral. Quando você... Por que a ciência? Porque, o médium vai ver um espírito duro que vem. Fala, por que esse espírito é duro, apegado, violento? Por que está obsediando? Porque o que faltou? Moral. Ele vem mostrar que cada um, quando morre, quando desencarna, continua sendo a mesma pessoa que era quando está aqui. Não vira santo. Muitos acham que vira santo. Morreu, virou santo. Não. Então ele fez a filosofia exatamente nisso. Quando ele disse que reconhece o verdadeiro espírito é pela sua transformação moral. E também pelos esforços que faz para dominar os seus maus instintos. É isso aí. Então, é isso aí que Jesus já falava de Capela desde lá de 10.000 anos antes de Cristo, já trabalhando isso, veio com Moisés mostrando isso aí. Então mostrando que Moisés tinha que dominar aquela turba lá. Foi necessário. Né? E ele, né, nós vamos ver, quando ele foi achado lá pela princesa lá do Egito, tal, tudo teve uma razão de ser. Os 40 anos no deserto, Por isso que tudo. ele voltou 40 anos para eles aprenderem, né? Exatamente. Porque era facinho. Não, e tinha que tirar os costumes negativos ainda do Egito, coisa de lá, para ficar a pureza do Deus único, porque lá estava cheio, e eles foram escravizados muitos anos no Egito. Eu acho que o Moisés bolou esses 40 anos, olha, vamos por aqui, por ali, por É, por ali. Para dar tempo, sabe? Para dar tempo, O povo aprender. para a massa aprender. Ele não chegou Perfeito. lá, morreu antes, né? Morreu antes. Perfeito, exatamente. Não, é o tempo de Deus mesmo, o tempo necessário. É. Tão fácilzinho fazer Não é porque era fácil ele atravessar. São 200 e poucos filhos. E sobreviveram no deserto, gente. Diga, Geraldo. Eu vi um relato, eu não me lembro de quem, mas é da parte de teologia, que Moisés ficou esse tempo todo no deserto e ele andava em cruz, né? Os 40 anos andando em cruz. Isso eu não sabia. Mas para que era isso? Ele ficava aqui, lá, depois voltava, andava para cá. Mas para que todos os indivíduos humanos, né, o organismo humano, todos os organismos que saíram lá do Egito, eles teriam que morrer ali, perecer. Para que só os nascidos, a partir deles, é que iriam para a Terra Prometida. Bom, 40 anos, quando terminou... Morreu muita gente mesmo, que veio do Egito. Muita gente. O bebezinho que estava na barriga da mãe na saída do Egito... Já estava com 40 anos. 40 anos. O velhinho. Porque naquela época não se morria. Não, olha, eu não tinha pensado nisso, viu? Não tinha pensado nisso. Faz sentido. Faz sentido. Eu não lembro de quem que é, mas é da parte de teologia. Interessantíssimo isso aí. Então, de um certo modo, ele tá até afirmando, mesmo que seja teologia, né, estudo de teologia, ele está afirmando a reencarnação, né? Sim. Porque aqueles indivíduos que morriam o corpo ali, eles iam renascer novamente, mas ele não disse isso, mas eu Lógico. pela questão. Sim. Que eles iam renascer
novamente nos filhos, ou nos netos, ou nos... E mais interessante, Mas já naquela... ir tirando os maus costumes do Egito. Pensei por esse lado. É, exatamente. É mais fácil ele começar educando as novas gerações do que mudar a cabeça dos pais mais velhos e avós que estavam, né? Então ele foi esse tempo todo trabalhando com a moçadinha nova que estava chegando. Exatamente. E tudo isso à mão do Cristo, né? Olhando isso aí certinho. Na internet tem todo o trajeto que ele fez. Você que está interessado no trajeto, está lá. Vai lá e vê. Isso que você falou, para cima, para baixo, para cá. 40 anos. Exatamente. Ficava 6 meses no local, aí andava, depois voltava e... É bom a gente saber, né? Porque eu ficava pensando, que será que Moisés ficou tanto tempo e não foi para lugar nenhum? Devia ser funcionário público. O que mais está no livro aqui? Deixa eu ver. E não foi nessa época que quando chegaram lá a formar as 12 tribos de Israel, as 12 tribos, de acordo com os chefes daqueles grupos, cada um foi ficando no local, aí em Israel e foram formando as 12 tribos. A 12 tribos, é. Vai ser muito interessante esse estudo. Eu já terminei, já está prontinho já para a gente começar. Todo ele? Não. Então isso não acaba mais. Não acaba. Não, porque você vai pesquisando no livro, você vai achando tanta coisa para colocar, mas tanta coisa que... Mas já está o capítulo 10, até o capítulo 10 está pronto. Deixa eu ver. Até a China já está pronta. A China é maravilhosa. Deixa eu ver se... Não, até o capítulo 8 está prontinha. Eu estou com dois capítulos prontos já na frente daqui. Me lembra no final de falar um negócio sobre a China para você. Ah, tá joia. Não esquece não. Então vamos lá, gente, seguindo aqui o livro. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das revelações futuras. Quer dizer, os povos nativos ajudaram eles também, que já tinham alguma noção. Então é interessante isso aí para a gente saber. Então, Mediterrâneo. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da sua vida comum, que eu acabei de dizer. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primato europeu. Olha que legal, eu falo que Emmanuel era um poeta, né? É maravilhoso, viu? Quer dizer, agora, o impulso que foi dado na agricultura é fantástico. Lá na saga dos capelinos que a gente vai ver. O impulso que os capelinos trouxeram na agricultura, exatamente para quê? Para ter comida para esse pessoal que está chegando grande agora. E Fixado ali, exatamente. É maravilha. Acabar com essa história de nômade, né? É nômade. Então, aquilo ali era interessante. Isso que eles fizeram, gente, nós tivemos aqui. As entradas e bandeiras, se não fosse Fernão Dias, passou por aqui, será que estaríamos aqui? Ou estaríamos em outro lugar? E veio aqui, passaram por aqui, São Gonçalo de Sapucaí, desbravaram tudo, aqui Silvanópolis. Os estão fiéis. Fiéis, aqui a Faisqueira, passaram tudo por aqui. Andando no facão, abrindo picada no facão, morrendo, tendo doença. Imagina as doenças e o que comiam. E o que comiam. Achar o que tivesse ali, ué. Porque as provisões duravam o quê? Era uma ilha sem volta. Pouquíssimo tempo que se trazia. Tinha que comer o que tinha. E a vinda e volta era vários meses. Meses. Não tem como você carregar alimento nas costas há tantos meses, né? Então, gente, essas situações que nós tivemos aqui, Barbagato, Fernão Dias, gente, são já que vieram com esse intuito de evoluir, de trazer progresso e coisa. Também são seres iluminados também que vieram. Com toda a ignorância, matavam, faziam, não interessa. Mas foi um caminho. Acabaram com os índios? Quase que acabaram com tudo, né? Isso aí é um karma também. Destruíram milhões de indígenas.
É o que nós estamos pagando até hoje também. Mas pelo menos nós temos consciência disso, né? Os povos orgulhosos lá não têm consciência disso aí. Então é isso aí que dá. O que mais então vamos dizer aqui, gente? Surgiram então a agricultura e as indústrias pastoris, né? Começaram já. Com o surgimento dessas organizações econômicas, do senso de propriedade, aí que chega o perigo. Isso aqui é meu. Aí acendeu, não é as não, é a sem o S, de acender. Ficou aceso, separatividade, ciúme, orgulho, ambição, egoísmo. Aí já começou. Poder. Isso aqui é meu, eu vou tomar de você. A minha terra é ruim, a tua é boa. Eu vou lá e tomo de você e te mato. É assim, começou. Vingança. Mas por quê? Porque eles trouxeram nas reminiscências lembrança das antigas lutas de lá, de Capela. Eles já faziam isso de lá. Então essa luta já estava entranhado dentro deles. E já veio, aí as coisas começaram a acontecer. Essa sequência evolutiva, gente, é muito interessante, muito interessante para a gente entender mesmo. Mas, fazer o quê, né? Vamos tocando. Foi o que bastou para essa lembrança das antigas lutas, né? Foi o que bastou para iniciar na Terra a noção da propriedade, o que provocou a separação entre os povos. Aí nós vamos ver a história da Alemanha e da França, os germanos e os celtas. Já começaram? Interessante. Vamos lá, vamos seguir. Ciúme, ambição, egoísmo, paixões, essas que ficaram tão enraizadas nos homens que até hoje continua a mesma coisa. Por isso, no Evangelho, Emmanuel nos diz que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Então, esse antagonismo de França e Alemanha e tudo lá, já vem desde lá, dessa época, desde os capelinos. Quando você vê Hitler invadir a França, a Inglaterra, tudo já remonta lá atrás. A rivalidade entre os povos se tornou comum, o que os levou às guerras, e até hoje estamos presos a esse mesmo círculo vicioso. Só mudaram os métodos. As guerras. Quantas guerras tivemos? As Gálias, aquelas coisas lá. Então, foi o que destruiu todos os esforços do bem para unir a humanidade. Agora, essa rivalidade, dá tempo da gente ver o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Após as primeiras organizações econômicas, o senso da propriedade, egoísmo, foi o responsável pela separação dos povos, insuflando as paixões inferiores, como orgulho, egoísmo, inveja, ambição, o que destruiu todos os esforços do bem, é o que está em cima. Foi nessa época, olha que interessante, foi nessa época que Jesus e seus prepostos fizeram os últimos ajustes na geografia do planeta, o que provocou novos fenômenos, como terremotos, por exemplo. Foi a separação. É a separação dos continentes que houve nesse período. Então, devido à intervenção das equipes espirituais, houve uma separação geográfica dos grupos com mudanças na conformação da Terra, das terras, tendo origem o Mediterrâneo de um lado e o Mar do Norte do outro. As terras separaram, a fim de se suavizarem as lutas que já começavam a se estabelecer entre agrupamentos. Olha só, Jesus foi radical. Vocês não param de brigar, vou separar vocês então. E separou a terra e deixou o mar no meio. Já ficou mais difícil. Fazer uma fronteira natural. Isso, exatamente, fronteira natural. A fim de suavizar as lutas, já começaram a estabelecer os agrupamentos. Os povos nórdicos e mediterrâneos, agora separados pelas águas, continuam a disputar o espaço das questões comerciais da sua época. Hoje, até hoje, ainda existe. Então, quando você fala assim da Comunidade Econômica Europeia, essa união foi fantástico. De colocar uma moeda única para ver, respeitando ainda as individualidades de cada país, mas já foi uma...
Já foi uma coisa muito interessante que você vê que tem uma mão divina nisso aí. E tem um pessoal duro que não quis, que foi a Inglaterra que saiu. Por orgulho também. Porque a Libra não pode se tornar euro. A Libra tem que ser Libra. Não pode. É um orgulho. Todos fizeram o euro numa boa. Ela não quis. Então, livre-arbítrio do povo, né? E um povo sofrido também. Que já levou, já conquistou, já participou de guerra, já morreu muita gente, mas fica difícil, né? Conta-nos Emmanuel que a linha divisória desses adversários é exatamente o limite dos territórios da França e da Alemanha, sendo possível compreender a extensão temporal da rivalidade entre essas nações explicitada nas guerras ao longo da história. Sempre houveram guerras. Desde a Prússia lá, do Império Germânico contra Napoleão querendo invadir, aqui foi uma tragédia. Tudo isso remontando. Então essas novas convulsões definiram o mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa, a Ásia e a África, e o Mar do Norte, que se localiza nas costas da Dinamarca, Ilhas Britânicas, Alemanha, Países Baixos, Holanda, Finlândia, Noruega, Bélgica e França. Então, houve essa separação, para a gente entender. Fixando os limites, é o que está no livro aqui. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem as renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. Em prol da evolução, então, do bem comum, do bem maior, Jesus achou, vamos separar, melhor isso aí. Porque, por isso que eu falo que a transição, ninguém segura, não tem como essa evolução nossa parar, não tem como. Por mais que você, é aquele caminhão, morro abaixo, sem freio. Você pisa, pode buzinar, pode gritar, pode fazer o que quiser, que vai mesmo, não tem como escapar. Por quê? Porque faz parte do progresso. Tudo evolui, tudo. Os planetas físicos vão evoluir, tem sempre essa, já estudamos aqui, tem o nascimento, a solidificação e a morte dos planetas, das estrelas, dos sóis, tudo isso é da lei. Então, nós estamos nesse barco agora. Os que querem e os que não querem. Aí é de cada um. Diga. Lembrando só um detalhezinho, o Kardec, uma das encarnações dele, ele era celta. Ele foi um sacerdote. Doida, exatamente. Está lá na Armórica. Armórica é a região da Gália. Da Gália, exatamente. Região da Gália. Que incluía até a Bretanha. Incluindo a Península Britânica. Britânica, né? Exato. Já passou por lá. Quer dizer, o conhecimento que já tinha dos druidas foi só aflorado no momento certo. E olha, aflorado espiritualmente, ele já tinha mais de 50 anos. Ele era um professor, tudo fantástico. Dominava várias línguas, mas espiritualmente ele precisava de um start, né? De ligar. E as mesas foram que deram o pontapé. O que é isso? A mesa não tem cérebro. Por que ela está fazendo isso se ela não tem cérebro? Pela lógica, né? Movido sempre pela lógica. Ele é um observador. Observador. Mas isso aí, você falou uma palavra que eu queria passar para vocês e que vocês estão em casa. Nós espíritas precisamos ser observadores de tudo. Das coisas boas que acontecem ao nosso redor, das coisas boas que acontecem conosco e também das coisas negativas que acontecem conosco que nós vemos lá. Essa observação que nos dá a capacidade de compreensão das situações, de várias situações que vivemos, que chega no discernimento. Então nós não podemos ser guiados por impulsos. O impulso é uma negação de tudo.
Você observa no momento certo as coisas que precisam ser observadas, não custa nada. Diga. Precisava ser assim mesmo, né, padre? Ele tinha que ter esse tempo para se preparar. Sim, lógico, capacidade. Gente, Na verdade, não foi só ele a purificação, ele foi o cabeça, né? cabeça. Mas quem escreveu tudo? Em 10 anos faz uma aula. Não, e fazendo na mão a tinta, escrevendo. Quando ele começou isso, ele já tinha 49 anos. É, ué. Ou seja, aquela bagagem de Sim, professor, de tudo. das línguas que ele tinha, era necessário, senão Sim. ele não teria feito isso. Não tinha capacidade. Mas é isso que eu falo para vocês. A gente, quando observa as coisas, é muito interessante. Eu estou na fila da lotérica, estou observando as pessoas. Então, não de crítica, não. Sento às vezes na praça lá, uma tarde ou uma inteira, às vezes nem conversando não está, mas observando situações, casal brigando, comportamentos, outro aqui, outro ali. Mas é bom. A gente aprende às vezes. Diga, Maria. Posso falar uma coisa? Pode. Sabe como que eu caí no espiritismo? Ah, Observando as minhas vidas na igreja. aí. Não vou entrar aqui no mérito da questão, senão eu vou ficar aqui o resto da tarde. Mas observando. O que eu estou fazendo aqui? Aqueles trajes, Você contava as uvas da catedral? É. sabe, Quantas aqueles uvas trajes, tinha será em que é cada necessário isso? É. Começou daí, observando. Observando. Aí eu caí. Filosofia é isso, né? Mas isso é típico da filosofia. Você filosofou, exatamente. Sozinha, quietinha lá no Mas a realidade é que a doutrina nos ensina a sermos filósofos, observadores, né? Comportamentos. Às vezes você observa, às vezes você vê uma discussão, você de fora, você analisa os dois pontos. De uma página, quantas pernas nós O padre estava falando, estudamos? então, nem Você já viu? Quantas pernas nós estudamos? Olha para vocês verem. Isso também foi observado. nós temos algo em comum. Então vamos terminar, senão vamos terminar o Mediterrâneo mais do Norte. O que foi primordial para fixar os limites da ação daqueles espíritos que vieram da capela para ajudar a evolução dos povos primitivos que se encontravam aqui na Terra. E nesse caso específico, na região europeia, foram aqueles que reencarnaram com a civilização ariana. Jesus valoriza e sempre valorizou as atividades familiares. Olha que interessante. Os arianos, apesar de serem os mais revoltados com a sua situação e com Deus, foram também os únicos que se misturaram com os povos primitivos, o que colaborou com o aperfeiçoamento das raças brancas. Então, chegou no ponto que eu falei aqui, ninguém é totalmente mal, sempre tem alguma coisa boa. É isso que a gente tem que ver. Eram receptivos. Receptivos, totalmente. Não tinha chegado o momento deles ainda, o momento de abrir para a espiritualidade. Demandavam ainda um tempo. Tanto que quando chegaram nos celtas, já desabrochou, já começou a desabrochar ali, a parte dali das Galhas. E também no parte germano, lá com o Thor, Odin, aquela parte lá, já começaram esse sentido já de espiritualidade. É isso que é interessante a gente saber. Então Jesus, com sua imensa misericórdia, enviou vários emissários para ajudar a suavizar as dores daqueles espíritos sobrecarregados de luta. Então sempre houveram pessoas na tribo, naquelas coisas, que seriam, como dizer assim, os... Como é que chamam os índios? Fala aquele que era o feiticeiro da tribo, como é que chama? Tem um nome? Pajé. Sempre houveram aqueles com mais sabedoria, orientados espiritualmente, mediunicamente, que, na medida da inteligência daquele pessoal, que não podia passar coisas que... Então, as comunicações mediúnicas eram de acordo com a capacidade, não só do médico, como também daquelas pessoas que iriam receber orientação. Então, nunca estamos sozinhos, não se esqueçam disso. Vocês estão fazendo a maior coisa escondida de todo mundo, você não está sozinho. Você tem alguém vendo.
Então, esses espíritos emissários do Cristo ajudaram a suavizar a revolta e a amargura dos arianos, o que ajudou muito aqueles espíritos a reconquistar a fé com o passar dos anos e das gerações. Então, vieram muito. É isso aí, ó. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução do seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Já tinha várias misturando ali. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio, que se ergue na Itália central entre a Etrúria e a Campânia, a Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolve com o uso da escrita, adquirido na circunvizinhança das civilizações mais avançadas. Começaram a escrita, tudo, ali que começou o progresso. Então, quando chega, gente, esse livro, eu só acho que ele é muito conciso, tinha que ser umas 400 páginas aqui, mas foi escrito em 38 dias, gente. 38 dias fez essa obra, né? Tinha que entrar na história mesmo para a gente ver o lado espiritual de tudo, das guerras, da Joana d'Arc. Né? E é muito importante a gente estudar junto, como nós estamos fazendo, porque quem lê aqui sozinho, às vezes vai para frente, vai para trás, é difícil. Mas o gostoso é isso, ó, é o que você falou. De uma página, quanta coisa saiu aqui. Não, e a escrita aqui é difícil, vai para frente, vai para trás. Muitas coisas a gente lê com o dicionário do lado, né? Também. Então, gente, é muito interessante. Esse estudo ele é bom por isso, porque abre o leque. E a gente vai guardando. Então, semana que vem nós terminamos o capítulo 6, então. Nós vamos ver o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Já vimos hoje, né? Os nortes mediterrâneos e a origem do racionalismo. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. A gente vai ver muito interessante. Nós vamos ver. Eu trouxe bastante coisa que já pesquisei sobre religiosidade e racionalismo, para a gente entender. Alguma colocação, gente, a mais sobre os nossos queridos arianos, nossos ancestrais? Nós falamos hoje dessa. Semana que vem vai ter 7? Não, vamos, não. Nós vamos entrar os nórdicos. Aí depois no 7º nós vamos entrar no povo de Israel. Que é muito legal. Complicado, hein? Nós já estamos aqui, nós começamos aí o nosso estudo, eu marquei aqui até no dia 7/4. Hoje é dia 7/7. Faz 3 meses. Em 3 meses nós vimos 6 capítulos. Pode botar mais 4 anos. É um encontro muito rico. É muito rico. Elisângela, você vai fazer a prece agora. Eu? Meu bom Jesus, quero agradecer imensamente por essa reunião de hoje, por todos os ensinamentos que aqui foram colocados, instruídos por vós e pela espiritualidade. Obrigada por esse encontro prazeroso. Que cada vez mais nós possamos ser intuídos a vir aqui, aprender e aprofundar. Que o Senhor possa, neste momento, não só derramar toda a sua luz sobre nós, mas a todos aqueles que estão em nossa casa, a todos aqueles que estão nos assistindo, aos seus familiares, a todas as pessoas que estão necessitadas, aflitas, doentes, passando por dificuldade, por problemas graves. Que os bons espíritos possam chegar até cada um de nossos irmãos que estejam precisando, levando a paz, levando a luz, levando o consolo e a resignação. Obrigada, e que, se o Senhor permitir, nós possamos estar aqui de volta na quinta-feira para mais um pouco de aprendizado. Eu te agradeço e te louvo.
assim seja. Que assim seja. Pessoal de casa, obrigado pela companhia, vocês aqui. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui firmes e fortes. Até lá.